Hoje eu quero trazer para vocês 4 ferramentas que estão ajudando a tornar a minha gestação um pouquinho mais leve. Esse é o nosso Yoga de Pijama e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente hoje. Eu tenho vários outros vídeos já falando da minha gestação, tem um especificamente falando mais do primeiro trimestre, eu aconselho que você vá lá dar uma olhadinha. Mas esse vídeo de hoje eu fiz porque tem uma amiga minha que acabou de descobrir que está grávida e eu me peguei querendo muito compartilhar algumas dicas com ela. Mas daí eu lembrei que quando eu estava no meu primeiro trimestre, as dicas que eu escutava às vezes não ressoavam de maneira muito positiva para mim. Então por isso nesse vídeo eu quero tomar todo o cuidado do mundo com tudo que eu vou falar aqui, porque eu não quero de maneira nenhuma causar nenhum tipo de ansiedade para você. Então, assim, eu quero que vocês escutem essas dicas que são super pessoais, que funcionaram pra mim e vejam o que funciona pra vocês. Usem ou, enfim, estudem, entendam mais, vão mais a fundo, apenas as dicas que vocês acharem que, enfim, dicas que façam aí vocês abrirem um sorriso. Não deem bola para as que vocês acham que não tem nada a ver com vocês, tá? Me cancela, não me escuta. Então vai filtrando bem o que eu vou falando aqui, certo? Lembrando que eu tô falando da minha experiência pessoal, das coisas que funcionaram para mim, que não quer dizer que vão funcionar para vocês, porque cada gestação é uma, certo? Então vamos lá. A ferramenta número 1 que foi muito útil para mim foi começar a estudar. Por quê, gente? Eu sei que isso não é para todo mundo, que tem gente que não quer, que não gosta, que começa a estudar e se sente super angustiada, se sente pior ainda, mas para mim foi muito importante. Porque no meu primeiro trimestre eu estava super insegura, tudo que me falavam eu levava a sério, eu achava que eu precisava escutar, que eu precisava seguir. Assim como quando eu comecei, por exemplo, no meu trabalho, né? Eu trabalho com pessoas com deficiência, eu nunca tinha feito isso antes. Então no começo, tudo que eu ouvia dos meus colegas, eu achava, nossa, não, ele sabe o que ele está falando, porque ele tem muita experiência. E, gente, não necessariamente, né? As pessoas, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vivência, então é importante a gente tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai escutando nesse período, porque a gente está muito sensível, né? Eu fiquei muito sensível nesse primeiro trimestre porque eu me senti muito desconectada de quem eu era. Eu senti que eu tinha perdido uma parte da minha essência, que já foi um começo aí, né, de um luto, de um adeus para a antiga Maria Eduarda, que era antes de estar gestando, né, e para a nova Maria Eduarda, que é a Maria Eduarda gestante, né. Eu perdi muito da minha energia, então isso sempre foi uma parte muito forte da minha personalidade, eu sempre fiz, aconteci, adorava fazer e adoro fazer exercício físico, né, mas no primeiro trimestre eu senti que a minha energia foi sugada e essa desconexão da minha personalidade me fez me sentir muito perdida e muito sensível. Então, escutar essas opiniões alheias não estava me ajudando. E daí o que me ajudou foi que lá ali pelo segundo trimestre eu comecei a encontrar realmente coisas que me faziam bem, né? Fontes que me faziam bem. Livros, podcasts, pessoas para seguir, canais no YouTube. Eu vou deixar aqui tudo na descrição desse vídeo para vocês, porque no primeiro trimestre eu não achava nada que eu achasse interessante. Eu ia literalmente no Google e colocava dicas de maternidade. E eu só achava coisas que me faziam sentir pior. Então a dica é, além do estudo, né, também ter esse certo filtro e você encontrar coisas que se comuniquem de uma maneira que façam com que você se sinta bem, que você se sinta segura e não ainda mais insegura, certo? Mas enfim, conforme eu fui começando a estudar, eu fui começando a entender um pouquinho mais desse espetáculo que está acontecendo nesse corpinho. Porque, gente, ó, é um espetáculo. Me desculpem, mas assim, ó, é sensacional, sabe? Eu comecei a sentir que era como se tinha um espetáculo acontecendo, o espetáculo ia acontecer eu querendo ou não, o roteiro do espetáculo estava escrito e eu estava sendo convidada para ser a diretora desse espetáculo. Então eu podia escolher os figurinos, podia escolher as coreografias, podia escolher onde esse espetáculo ia acontecer. Eu não podia escolher o roteiro, mas todo esse resto eu podia escolher me envolver e daí tá muito mais participativa e muito mais ativa nesse espetáculo. Ou não, ou eu podia escolher ficar lá na plateia só assistindo e daí entendendo, né, muito menos e me maravilhando muito menos com esse espetáculo, né. Então por isso começar a estudar começou a me fazer me sentir muito melhor, porque as coisas que eu estava sentindo, as mudanças do meu corpo, iam fazendo sentido para mim. Eu entendi que não tinha uma aleatoriedade, tinha um porquê disso daquilo que está acontecendo, e isso me fez muito bem.
E daí já entramos aqui na segunda ferramenta que eu usei para me sentir muito melhor, que foi o yoga. Eu sei que eu sou professora de yoga, que vocês vão achar óbvio que ela vai dizer isso, mas gente, é verdade. O yoga me ajudou muito, porque é como se foi uma maneira de estar muito mais dentro desse espetáculo, sabe? Porque quando você movimenta todos os dias o seu corpo, você vai observando todas as pequenas mudanças dele. Você vai sentindo, nossa, o meu quadril alargou um pouquinho mais. Nossa, a posição que era tão confortável antes, agora não é mais confortável. Ou aquela posição que eu pensei que nunca ia ser confortável, agora é. Ou olha como a minha elasticidade agora está diferente. Tudo isso você vai conseguindo notar, você vai conseguindo ajustar. Então, se você percebe qualquer tipo de desconforto, você já sabe qual posição que você vai fazer para melhorar esse desconforto. E para mim isso foi muito empoderador, porque eu me sentia assim, dirigindo o meu corpo. Por mais que o roteiro não tivesse escrito, eu me senti dirigindo o meu corpo. E isso está sendo assim sensacional e primordial para mim. Um outro ponto do yoga que está sendo muito importante é que essa sempre foi a minha prática de autocuidado. E no primeiro trimestre, quando eu estava muito cansada, eu acabava me arrastando e me obrigando a praticar, porque isso era como se fosse uma âncora para mim. Era como se fosse a maneira que eu tinha de ainda me sentir eu mesma. Então foi realmente um hábito que eu quis manter e que para mim está sendo muito importante e que eu pretendo manter também quando o bebê nascer. Eu sei que quem é mãe vai dizer, nossa, você está louca, você não vai ter tempo, não tinha nem tempo de escovar os dentes, nem tempo de tomar banho. Mas então, gente, você não tinha tempo, mas invariavelmente você escovava os dentes e tomava banho, né? E lavava o cabelo, assim, não tem como ficar uma semana sem fazer isso, certo? Então, se o yoga ele é um hábito que está tão enraizado em você, se ele é tão cotidiano, em algum momento você vai conseguir uma brechinha, nem que seja 5 minutos para parar e fazer uma respiração consciente, para parar e mexer um pouquinho a sua coluna, para parar e fazer uma meditação. Então, eu desejo, né, que o yoga seja também a minha âncora quando esse bebê vier ao mundo e eu conhecer aí uma outra versão de mim mesma, certo? Vamos lá então, gente, a terceira ferramenta. Tô colando aqui porque eu tô grávida, gente, a gente fica meio assim esquecida, então tem que colar. A terceira ferramenta que foi muito bom para mim, tá sendo muito bom para mim, é escutar histórias múltiplas, relatos múltiplos. Então eu tô adorando escutar, por exemplo, relatos de partos ou relatos de outras mulheres sobre a maternidade. Isso me faz muito bem escutar essas coisas múltiplas. Por exemplo, imagina assim que você já tem certeza que você não quer uma cesárea eletiva. Cesárea eletiva é quando você escolhe a cesárea sem alguma necessidade específica, né? Você só escolhe, agenda lá a cesárea. Digamos que você não quer isso. E daí você só escuta relatos de pessoas que tiveram um parto normal e que quiseram um parto normal, né? Eu sinto que isso vai fazendo com que a gente vai ficando numa bolha que acaba sendo um pouco perigosa, que pra mim, pelo menos, foi perigosa. Porque conforme eu ia estudando, eu ia entrando num certo julgamento de valores do que era certo e o que era errado. Tipo isso, parto natural é certo, cesárea é errado. Quando na verdade, gente, as coisas não são assim. A vida não é dicotômica dessa maneira, né? Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter o parto que precisa, o parto que vai fazer sentido na sua história. Então quem sou eu para dizer que o parto da fulana tá errado, sabe? Tem que ter muito cuidado com essa coisa de começar a estudar, porque a gente acaba entrando numa coisa de falta de humildade muitas vezes. E o que me ajudou muito a entender o lugar de humildade que eu tinha que ficar é escutar essas histórias múltiplas. Então, pra mim, tá me fazendo muito bem escutar, assim, histórias muito diversas, né? Eu faço muito isso através de podcasts, vou deixar aqui na descrição. E tem feito eu ampliar muito a minha visão de mundo e ser mais empática com outras mães, com outras gestantes e cada vez parar mais com essa ideia de que existe uma maneira certa ou uma maneira errada de lidar com a minha gestação. O que já é uma preparação incrível para quando esse bebê sair daqui, né? Porque eu também sei que na maternidade isso rola muito, né? E eu quero poder respirar fundo e dizer, ok, vamos lá, né? Fazer as minhas escolhas, que são diferentes das escolhas dos outros, e vai estar tudo bem. Bom, vamos lá agora. Quarta ferramenta e última foi tomar consciência do poder que é se abrir para o novo, que o poder que é gerar uma vida
e tá aberta para as coisas, para a imprevisibilidade da vida. Como eu disse antes, não é que você não vai controlar nada, né? É isso, o roteiro tá escrito por alguém que não é por você e você pode dirigir esse espetáculo, mas o roteiro já tá escrito, você não pode mudar. Então não tô dizendo que você não pode tomar decisões, mas a gestação já vai te mostrando que você faz 1000 planos, por exemplo. Eu tinha certeza que eu ia ser uma grávida super fitness, que eu só ia comer comida saudável, e no primeiro trimestre eu só queria comer batata frita e mingau. E eu fiquei assim, gente, chocada com o descontrole, porque parecia que eu tinha um corpo que não me obedecia. Um corpo que não queria fazer yoga, um corpo que não queria se alimentar de maneira saudável. Então a gestação já foi assim, ó, me metralhando com provas de que eu não controlo isso. Que estava na hora de eu escutar o meu corpo, ir para o meu lugar de humildade e entender o que estava acontecendo e aceitar e acolher essas mudanças. E isso dá um poder enorme porque a gente começa a usar em outros âmbitos na vida. Porque, na verdade, muita coisa na vida é assim, né? A gente tem essa falsa ideia de controle, de que a gente controla tudo, e quando as coisas saem diferente do planejado, a gente se decepciona. Então a gestação está sendo assim, ó, uma professora para mim na escola da vida. Ai, gente, que brega, né? Mas enfim, exatamente assim que eu me sinto. Gente, essas foram as minhas ferramentas. Eu espero que elas ajudem vocês, que elas inspirem vocês. Eu espero que vocês também vão buscando as suas, mas é isso que eu desejo, que você, se você está tendo uma gestação que está complicada, a minha foi bem complicada, gente, sem complicações, mas muito complicada, emocionalmente complicada. Se você se sente como eu espero que você consiga criar ferramentas para se sentir melhor, certo? Porque você merece passar por esse momento com mais leveza, com mais alegria. Esse momento é muito único. Eu, por exemplo, nunca mais vou ser mãe pela primeira vez. Eu espero ser mãe outras vezes, mas esse momento nunca vai se repetir. Então que a gente consiga estar presente, que a gente não fique projetando as coisas do futuro, que a gente não viva na ansiedade, que a gente consiga curtir esse momento presente que é tão precioso, certo? Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje e nós esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Beijo, beijo!